Olá, meus amigos, aqui é o professor Karim e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo 2 da nossa maratona do MCU. E antes de rolar qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa aí o seu like, isso ajuda bastante o fortalecimento desse canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative os sininhos da notificação, para que cada vez que pintar um novo vídeo aqui no canal, você fica sabendo. Maravilha, pessoal! Bora lá então? Vamos nessa! Muito bem, vamos agora fazer o estudo analítico do MCU, destacando as principais grandezas cinemáticas. Vamos começar pela velocidade escalar. A velocidade V que você está acostumado, que é dada em quilômetros por hora ou metros por segundo. Bom, nós já sabemos que o valor dessa velocidade, ou o módulo dessa velocidade é constante, o que confere para esse movimento um ritmo constante. Então, imagina que você tem aqui uma partícula passando pelo ponto A e ela chega até um ponto B aqui embaixo. Vamos imaginar que quando ela vai de A para B, ela gasta um determinado tempo ΔT. Por exemplo, imagina que ela gasta aqui 5 segundos para percorrer esse espaço de A para B. Vamos imaginar também que o comprimento desse arco que liga os pontos A e B, você já sabe quem é ele, né? O tamanho dessa linha é também chamado de ΔS, é o espaço percorrido pela partícula. Vamos imaginar que ela percorre 100 metros de A para B. Bom, então veja que tranquilamente você pode determinar a velocidade desse movimento, porque sendo o valor dessa velocidade constante, basta você lembrar que essa velocidade é dada por isso aqui, olha. A velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, fazendo aqui uma conta rápida, 100 metros dividido por 5 segundos, você tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar nesse movimento circular uniforme. Agora, eu posso trazer para vocês uma ideia um pouquinho mais aprimorada. Veja só, imaginem que essa partícula ela vai passar pelo ponto A e ela continua o seu movimento, passa por B e continua o seu movimento até completar uma volta. Então, nesse caso, se eu perguntar para você assim, qual foi agora o espaço percorrido por ela, o que você então vai fazer? Olha, você sabe que o espaço percorrido por ela agora corresponde ao tamanho dessa linha. E essa linha mede quanto? Bom, você sabe, se você, por exemplo, pegar uma tesoura e cortar ela aqui, então corta aqui com uma tesoura e depois estica essa linha, você sabe muito bem que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, quando essa partícula completa uma volta, o espaço linear, ou a linha que ele percorre agora, mede 2πr. Então, o ΔS nesse caso, minha gente, é 2πr. Tal que o R é o raio dessa circunferência. Agora vem comigo, preste atenção. Quando a partícula completa uma volta, você já sabe, esse tempo necessário para completar uma volta é chamado de período, que é representado pela letra T. Então, nesse caso, minha gente, quando essa partícula completa uma volta, esse tempo aqui, ΔT, é igual ao período. Olha que interessante. E aí você obtém, eu não quero que você decore isso como uma nova fórmula, mas pense que é um raciocínio, quer dizer, quando essa partícula completa uma volta, ela anda em cima dessa linha, que mede 2πr, e o tempo de uma volta é o período. Agora, olha que coisa interessante, meus amigos. Vamos supor que essa partícula, ao invés de dar uma volta, dê 2 voltas. O que vai acontecer? Olha, se ela sai do ponto A e executa uma e depois 2 voltas, qual vai ser o espaço percorrido agora? Observa, o espaço percorrido vai ser 2 vezes 2πr, não é verdade? Porque cada volta é 2πr, como ele dá 2 voltas, será 2 vezes 2πr, ou se você preferir, 4πr. Agora, me diga,
Quanto tempo ele gasta para completar 2 voltas? Olha, se uma volta é 1 período, 2 voltas serão 2 períodos, 2t. Mas olha que interessante, se você cortar o 2 em cima e o 2 embaixo, olha o resultado. O resultado volta a ser esse. Quer dizer, apesar de eu ter mostrado essa relação para uma volta, ela vale para o número de voltas que você quiser. Mesmo que essa partícula, por exemplo, nem complete uma volta. Olha uma situação interessante. Imagina que essa partícula sai do ponto A e vem até a metade, ó, completa meia volta só. Qual vai ser o tamanho da linha, que é o espaço percorrido por ela, quando ela completa meia volta? Bom, é só pensar, minha gente. Se uma volta é 2πr, meia volta vai ser o quê? Meio vezes 2πr. Não é verdade? Agora, e o tempo? O tempo gasto para completar meia volta é o quê? Meio período. Muito bem, então você coloca aqui meio período. Agora, meio em cima, meio embaixo, corta de novo e volta a dar o quê? 2πr pelo período. Olha que interessante. Você acaba obtendo uma relação matemática para você determinar a velocidade no movimento circular uniforme. 2πr pelo período, independente se ela dá 1, dá 2, dá meia, dá quantas voltas quiser. Então, se você conhece o período e o raio dessa trajetória circular, você consegue então determinar a velocidade escalar. Tudo bem até aí? Tranquilos? Muito bem, moçada. Agora, continua comigo. Agora, você sabe o seguinte, falar 2πr ou 2πr vezes 1, eu vou mudar o resultado, gente? Não, porque quando você multiplica por 1, não vai mudar nada, fica a mesma coisa? Pois bem, agora observa uma coisa. Quando eu faço 2πr vezes 1, olha só, 2πr vezes 1 dividido pelo período, olha o que apareceu. Essa fração, o inverso do período, você já não viu esse filme antes? Meus amigos, o que é o inverso do período? Ah, professor, eu lembrei. É a relação da frequência. Exatamente. Olha lá, meu amigo. Então, o inverso do período vira frequência. Então, essa relação de velocidade também pode ser escrita assim, olha. 2πr vezes quem? 1 sobre o período, meus amigos, vira o quê? Vira frequência. Olha que interessante, ó. Então, se você conhece a frequência desse movimento circular e o raio da circunferência, você é capaz de obter a velocidade escalar desse movimento. Olha que interessante. Meus amigos, se você olhar então essa sequência de resultados aqui, que eu não quero que você decore, eu quero que você entenda dessa forma. Então, olha só, nós partimos daqui e conseguimos obter mais 2 relações. Então, sempre que eu quiser calcular a velocidade escalar no movimento circular uniforme, eu posso usar essas relações. Vai depender do que é oferecido para você. Então, como disse, por exemplo, se ele me der, como aconteceu aqui no começo, olha, se ele me der o tamanho do arco, ó, por exemplo, daqui para cá ele percorreu 100 metros e me dá o tempo, eu vou fazer que a velocidade é 100 metros dividido por 5 segundos. Agora, se ele me dá o período, moçada, e me dá o raio, eu vou fazer 2πr pelo período. Agora, se ele me dá a frequência e o raio, eu vou fazer 2πrf. E para você memorizar mais facilmente, guarda para mim assim, olha, eu vi 2 pirralhos em cima do telhado, tá bom? Ó, eu vi 2 pirralhos em cima do telhado. Agora, eu também posso guardar assim, ó, que eu vi, olha lá, imagina só que esses 2 pirralhos que estavam em cima do telhado, eles caíram do telhado. Aí eles se ferraram todos. Então fica assim, ó, eu vi 2 pirralhos em cima do telhado e eles caíram do telhado. Como é que eles estão agora? São 2 pirralhos ferrados, né? Caíram lá de cima, teve danos, etc. Muito bem. Bom, desculpa a brincadeira, mas é só para você guardar. Vamos então continuar. Agora, um detalhe importante. Qualquer relação que você usar, não esqueça. A unidade da velocidade escalar é a que você já conhece, metros por segundo, quando a gente está
no sistema internacional. Agora, mais um detalhezinho que não custa eu falar para vocês. Meus amigos, você sabe que a velocidade escalar também pode ser chamada de velocidade linear. Por que linear? Como é que eu guardo? Porque a velocidade linear é aquela velocidade que ele descreve sobre essa linha, entendeu? Quando ele percorre uma linha, é linear. Por isso que eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade linear também. Tem um outro nome. Essa velocidade escalar, que também é chamada de linear, ela pode ser chamada também de orbital. Por que orbital? Porque se você pensar que isso aqui, por exemplo, é um planeta descrevendo uma curva, então eu posso pensar que aqui eu tenho alguma coisa numa órbita, entendeu? Então por isso que alguns chamam também de velocidade orbital. E tem outro nome. Essa velocidade escalar no MCU também é chamada de velocidade tangencial. Por quê? Porque você já sabe do estudo de vetores que se eu pedir para você representar o vetor velocidade nesse ponto, como é que você faz mesmo? Vamos lembrar aqui. Lembra que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. E o sentido do vetor acompanha o sentido do movimento. Como a partícula viaja para cá nesse sentido, o vetor velocidade, então, é nesse sentido aqui. Por isso que essa velocidade também é chamada de tangencial. Nesse ponto B, o vetor velocidade ele é também tangente, por isso que chama velocidade tangencial V. E lembra que o módulo ou o valor desse vetor velocidade é constante. Muito bem. Então você anotou aí? Então, gente, a velocidade escalar, ela pode ser chamada do quê? Ela pode ser chamada de linear. Se você não anotou, anota agora. Linear. Ela pode ser chamada de orbital, porque lembra a órbita, por exemplo, de um planeta em torno do Sol, tá bom? Ou se você pensar num elétron orbitando um núcleo, tá? Você pode pensar assim também. E também ela pode ser chamada de tangencial. São sinônimos para essa velocidade. Todas elas diz respeito à mesma coisa. Tudo bem até aí, meus amigos? Tranquilo? Tá. Agora, vamos para mais uma grandeza da cinemática. E aí tem novidade na área, moçada. É a questão da velocidade angular no MCU. Nossa, professor, nunca gostei de velocidade angular. Olha, quando era carinzinho também não gostava. Mas depois eu aprendi a gostar. Olha só, presta atenção então, moçada. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando essa partícula ela descreve essa trajetória de A para B, ela descreve esse arco aqui. E esse arco aqui, gente, se eu fosse medir esse arco, no exemplo que eu dei, ele vale 100 metros, que é o valor do ΔS, entendeu? Então aqui, ó, esse arco aqui, essa medida aqui, ó, daqui para cá tem 100 metros e é o ΔS. É o nome do arco, tá bom? ΔS. Maravilha? Agora, como ele está descrevendo uma trajetória curva, é inevitável você olhar, sabe para quem? Para um ângulo. Moçada, faz parte do pacote. Quando a gente analisa um movimento curvilíneo, não tem como negar a presença desse ângulo. Quer dizer, ao mesmo tempo que a partícula varre o arco AB, é varrido também esse ângulo aqui verde. E esse ângulo tem um nome. A gente vai chamar esse ângulo de ΔΦ. O que é ΔΦ? ΔΦ, gente, também é chamado de deslocamento angular. Tá bom? Então vamos colocar aqui, gente, ó. Então o ΔΦ é o deslocamento angular. Meus amigos, é mais fácil do que vocês estão pensando. Olha só, veja comigo. Ao mesmo tempo que essa partícula deslocou um ΔS, que também é chamado de deslocamento linear de 100 metros, ao mesmo tempo que a partícula andou 100 metros, ela varreu aqui um determinado ângulo. Por exemplo, vamos imaginar que esse ângulo vale, por exemplo, 120 graus. Tá? Então, ao mesmo tempo que anda 100 metros, o ângulo varrido é 120 graus. E esse 120 graus seria o deslocamento angular. Agora tem um probleminha que é com relação à unidade.
Na física, meus amigos, quando a gente vai expressar um ângulo, a gente não expressa esse ângulo em grau, a gente expressa em radiano. Assunto esse que você já deve ter visto lá na matemática. Então, moçada, eu vou pedir para você anotar isso, ó. O deslocamento angular é dado em radiano, tá bom? Radiano. A gente coloca assim, rad, tá bom? Beleza? Até aí, moçada? Muito bem. Então, só para você lembrar, às vezes você não está lembrando por completo, olha só, moçada. Lembra daquela coisa, quando esse cara percorrer um ângulo de 360 graus, você deve estar lembrado que 360 graus corresponde a 2π radiano. Lembra? A gente escreve assim, ó, 2π rad, 2π radiano, tá bom? E aí, para você achar outros ângulos, é só você fazer uma regra de 3, por exemplo. Quanto que vale 120 graus, que é o ângulo que eu dei aqui no exemplo para você, em radiano? É uma regra de 3. Se 360 é 2π radiano, 120 graus vão ser quanto, gente? Observa. De 360 para 120 graus, você não dividiu aqui por 3? Sim. Como é uma regra de 3 direta, moçada, então vou dividir por 3 também. Então vai ficar como isso. 2π, exato, dividido por 3 radiano. Então 2π sobre 3 radiano. Então para você obter os ângulos em radiano, e você vai precisar fazer isso, é só você fazer uma regra de 3. Guarda que 360 é 2π radiano, o resto você faz por regra de 3. Por exemplo, 180 graus, que é um ângulo muito conhecido, 180 graus é metade de 360, então vai ficar 2π dividido por 2, vai ficar π radiano. Lembrou? Tudo bem? Maravilha, moçada. Da mesma forma que essa partícula percorreu um arco ΔS de 100 metros em 5 segundos, ao mesmo tempo, essa partícula varreu um ângulo de 120 graus no mesmo tempo, porque enquanto a bolinha está aqui, ó, olha o ângulo, acompanha. Tá vendo? Ó? Ela andou 120 graus em 5 segundos. Meus amigos, o que você acha então que é a velocidade angular? Pensem comigo. O que é velocidade linear? Ó, velocidade linear é a linha que ele percorre num certo tempo. O que é velocidade angular então? É o ângulo que ele percorre num certo tempo. E essa velocidade angular a gente representa pela letra ômega. Então, por definição, o que é velocidade angular? É o espaço angular percorrido ΔΦ dividido por quem? Por ΔT. Você percebe que é a mesma jogada? Ó. Antes eu tinha espaço linear ΔS pelo tempo ΔT. Agora eu troco ΔS por ΔΦ, que é o deslocamento angular. Simples assim. Agora, meus amigos, vamos continuar da mesma forma que você fez aqui. Olha só. Qual seria a unidade da velocidade angular? Reparem, você sabe que o ΔΦ é dado em radiano e o tempo é dado em segundo. Então, a unidade da velocidade angular é radiano por segundo. Antes era metro, espaço linear, linha, tamanho da linha em metros por segundo. Agora é radianos por segundo. Eu já vou colocar no final aqui para você, tá bom? Muito bem. Agora, olha que coisa interessante, meus amigos. Eu vou continuar aqui, olha, da mesma forma que eu fiz aqui para você. Olha que legal. Vamos imaginar que essa partícula, ela completa uma volta, tá bom? Uma volta. Ela sai do ponto A e volta para o ponto A. Quantos graus é o deslocamento angular quando ela percorre uma volta? Veja, em uma volta, o ângulo agora a ser percorrido é 360 graus. Só que, meus amigos, na física a gente usa como unidade de ângulo o radiano. Então, ao invés de eu falar 360 graus, eu vou falar o quê? 2π radiano. Olha que legal. Quando essa partícula completar uma volta, o ângulo que ela percorre é 2π radiano. Você não precisa escrever radiano, deixa só 2π, tá? 2π radiano. Moçada, quanto tempo demora para completar uma volta? Ah, professor, isso é tranquilo. O tempo necessário para dar uma volta é o período, o tesão, professor. Exato. Então, o tempo é o período tesão
Olha que legal, moçada! Uma forma de você descobrir a velocidade angular também pode ser assim. 2π radiano pelo período. Quer dizer, se você sabe apenas o período, porque isso aqui vai ser dado, 2π é um número. Se você souber apenas o período, você é capaz de achar a velocidade angular desse movimento. Olha que interessante. E aí eu proponho para vocês o seguinte, meus amigos, falar 2π ou 2π vezes 1, você vai ficar bravo comigo? Não, não vai mudar o resultado, porque 2π vezes 1 dá 2π. Mas quando eu coloco 1 aqui do lado, eu forço o quê? O surgimento do tal inverso do período. Ah, professor, a mesma jogada aqui, ó. O inverso do período é a frequência. Então, o inverso do período é a frequência, professor. Então, eu posso também falar que a velocidade angular é 2π, ó, e 1 sobre período vira frequência, professor. Que barato! Olha só, moçada. Um outro jeito de você calcular a velocidade angular, aquela que é o ângulo varrido num certo tempo, é fazer 2π pelo período ou 2π vezes a frequência. Então, professor, quer dizer que eu tenho 3 formas de descobrir também a velocidade angular. Exatamente. Então, meus amigos, olha, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Olha só, você vai partir da definição. Qual que é a definição? O que é velocidade angular? É o ângulo. Se você quiser economizar palavras, ao invés de falar deslocamento angular, pode falar o ângulo. É o ângulo percorrido num certo tempo. Isso também pode ser 2π pelo período ou 2πf. Tranquilo, gente? Perceba que o raio aqui não aparece. Exato, porque eu não preciso saber o raio, porque quando eu falo de ângulo, não importa se é esse, o ângulo aqui é o mesmo e esse ângulo aqui é o mesmo, né? Então não tem que falar em raio aqui, não precisa. Eu não tenho deslocamento linear agora. Tudo bem, moçada? Então, e qual é a unidade disso? Ó, já discuti com você lá em cima. O ângulo é dado em radiano dividido pelo tempo em segundo. Radiano por segundo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tudo bem? Então, não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, nossa, professor, tem 6 fórmulas para decorar. Não, amigo. Não são 6 fórmulas. Na verdade, não tem nada para você decorar. O pensamento qual é? Como esse movimento ele é circular uniforme, quer dizer, valor de velocidade constante, ΔS, ΔT, e você abre isso aqui. E a novidade é qual? A velocidade angular é o ângulo percorrido no tempo. Quando passar um tempo de um período é porque ele completa uma volta. Uma volta em ângulo é quanto? 360 graus ou 2π radiano. E o inverso do período é a frequência. Pronto, moçada, sem estresse, tranquilo. Vou fazer daqui a pouquinho um exemplo com vocês para você ver que não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Não fica com o pé atrás não, que isso é bem legal. Tranquilo até aí, moçada? Maravilha, tudo bem? E a nossa aula não acaba por aqui. Em algum lugar aqui da tela você vai encontrar um card. Clique nele e acompanhe o restante da aula. Eu preparei um exercício bem legal com uma resolução bem detalhada para você. E se você já gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos para que eles também conheçam um pouco mais sobre o MCU. Muito obrigado pela força, moçada. Até o próximo vídeo. Boas energias para vocês e o meu forte abraço. Até mais.